Bom dia, César. César Barbosa aqui, já abri o chat, já vi que já deu um bom dia em retorno. Bom, 9:02, vamos começar aqui a apresentação. Acredito que as pessoas que já talvez uma ou outra pessoa aí esteja para entrar, a gente vai admitindo, mas já vamos começar o processo para que a gente cumpra aí o horário das 9 às 10, né, em respeito a todo mundo que está aqui. Beleza, então vamos lá, vamos começar a nossa apresentação. Eu tenho aqui a apresentação, vamos começar. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer aí a todos e todas as pessoas que estão presentes aqui, né? Eu sempre falo isso e repito e vou sempre repetir, né? Dedicar uma hora de cada um de vocês nos dias de hoje é quase que uma honra profunda minha que vocês estejam aqui presentes, né? Então obrigado a todos e todas, né, por dedicar essa uma hora aí do tempo de vocês, né, extremamente conturbado, para que a gente possa estar juntos aqui, né, nessa apresentação. Meu nome é Vitor, para quem não me conhece ou nunca me viu de alguma forma, a minha carinha eu acho que é bastante comum nas coisas da LWT. Eu sou o dono da LWT, sou uma pessoa que conhece bastante, profundamente, tudo aquilo que a gente vende, comercializa e tal, então eu gosto muito de ser essa pessoa, de ser quase que o garoto propaganda, né, da LWT, mas a cara da LWT. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Vitor, né, aí tem meus dados de contato, né, nesse QR Code você vai pegar uma série de informações a respeito de mim, LinkedIn, etc. Me sigam no LinkedIn, tem muita informação que eu costumo passar, repassar, né, de coisas das quais eu acredito que são informações importantes e relacionadas ao nosso dia a dia, né? Então fiquem à vontade para me contatar. Se por acaso eu não responder, com certeza alguém da LWT de alguma maneira vai me ajudar e me apoiar nesse processo. Então bem-vindos, bem-vindas e prazer em conhecê-los, né, caso ainda não se conheça. Falando rapidamente da LWT, também para quem já não conhece, a LWT é um parceiro da SoSystems para soluções de software já há 20 anos, né? Eu tenho uma longa história, desde 94, trabalhando com CATIA, e uma história com a Dassault de aproximadamente 20 anos aí, com CATIA, SolidWorks, toda a parte de Composer, E9, a Delme, a manufatura, etc. Então, todos os softwares da Dassault Systems e tudo que está relacionado à sua utilização, treinamento, consultoria, implantação e etc. A LWT já tem aí uma longa história, né, um longo prazo, trabalhando com essas soluções tridimensionais e de gestão e de manufatura. Também somos parceiros da Stratasys e da Ultimaker para a manufatura aditiva, também tudo que está relacionado ao assunto manufatura aditiva. Então, implantação, venda de equipamentos, suportes, etc., tanto para a Stratasys quanto para a Ultimaker. Então são as duas aí que a gente que a gente hoje tem como solução de manufatura aditiva. Também temos outras soluções periféricas, né, outras soluções que acabam sendo utilizadas aí tanto dentro da Dassault Systems como alguma aplicação específica, que é o caso do SUD. O SUD é um software é uma aplicação específica que roda dentro do SolidWorks para quem trabalha com marcenaria, marcenaria principalmente customizada, não marcenaria blocos, né? Por exemplo, pessoal de móveis planejados, isso não é tão o foco, mas quem trabalha, por exemplo, com marcenaria um pouco mais customizada, mais avançada, onde você tem um espaço e você quer fazer a melhor distribuição da madeira, dos móveis dentro de um determinado espaço. Então é uma parceria que nós temos aí, que é uma parceria bem interessante. Temos o SolidCAM, que é um software para a parte de usinagem, 5 eixos, Swiss Type, etc. Então, também é uma solução bastante interessante para a área de usinagem. E o Materialize, que é para a parte de manufatura aditiva, preparação de arquivos, etc. Então, a LWT é uma boutique de soluções, né? Nós não temos só manufatura aditiva, temos várias outras coisas. Então, fiquem à vontade, precisando. Nós temos aí várias alternativas e várias possibilidades para apoiar vocês. Bom, vou falar rapidamente a respeito do que vocês vão ver, na verdade, aqui, né? Deixa eu só me acertar aqui com um detalhezinho. Beleza. Rapidamente aqui, o que vocês vão ver ao longo desse workshop. A LWT, ela ministra esse mesmo workshop que vocês estão vendo aqui
para universidades, etc., para empresas, de uma maneira única, né? Uma manhã inteira, um dia inteiro a gente ministra esse workshop. O que nós decidimos? Né? Nós dividimos esses temas que a gente ministra normalmente para a indústria em 3 horas, 3 horas e meia, em 7 episódios. Então esse episódio é o terceiro episódio da série de 7. Então é interessante, então a gente vai tratar de um assunto específico hoje, mas dentro de um contexto maior. E cada episódio desse que vocês vão ver, eles são um pouquinho mais avançados, um pouquinho mais profundos do que a gente costuma ministrar nesses workshops, nas empresas e nas universidades, ok? Então é um ponto importante. Todos os episódios eles estão conectados e podem ser vistos isoladamente ou numa série, né? Então você tem ali 7 episódios, seria interessante que você visse ele numa sequência natural. Se você está chegando aqui agora, né, pela primeira vez, tem ali os outros 2 anteriores, o primeiro e o segundo, disponíveis na página, naquela página que está ali embaixo, né, da página do website da LWT, tá, para que vocês vejam, e os próximos episódios também estarão. Então é interessante, todos eles são conectados. E sempre serão apresentados na primeira quinta-feira do mês. Então a gente já teve ali o primeiro episódio que aconteceu na primeira quinta-feira, lá no dia 6/6, foi a introdução à manufatura aditiva. Dia 4/7 a gente viu lá aplicações industriais, toda a parte de prototipagem. Hoje a gente vai ver peças para uso final e assim sucessivamente. Lá no dia 5/9, que é a primeira quinta-feira do mês de setembro, a gente vai ver peças para manutenção de equipamentos e por aí afora, ok? Até completar o último episódio lá, dia 5 de dezembro, e aí os 7 episódios que a gente se propôs a fazer, conectados de uma certa maneira e com assuntos correlatos, né? Na verdade é uma sequência, como eu disse, podem ser vistos separadamente ou individualmente por assunto, ok? Os episódios do dia 6 e do 6 e do dia 4/7 já estão disponíveis no nosso site. Tá? Então, o que você não viu, ou no nosso canal do YouTube, ou no nosso site, no website, você vai conseguir ver. Perdão, nosso canal do YouTube não está aberto, né? Ainda não está aberto. Então, para que você consiga acessá-lo, você acessa a nossa página diretamente, você vai ter esses 2 vídeos aí no passado. Outra coisa, uma vez inscrito nesse episódio, você está inscrito, teoricamente, nos próximos. Então não se preocupe em refazer a inscrição. Você vai receber na semana anterior aí o link do próximo episódio e por aí afora, tá bom? Então não se preocupe em fazer a inscrição todas as vezes, que a inscrição já é meio que automática e vocês vão receber um e-mail do link. Caso não recebam, por favor, entre em contato com a LWT. Legal? Algumas instruções gerais rápidas, né? Essa apresentação está sendo gravada, como eu já falei, então a gente já está gravando e vai deixar isso disponível provavelmente aí no começo da semana que vem, esse episódio já disponível lá no site como terceiro episódio. A duração estimada da apresentação técnica, né? A partir de agora é de 40 minutos, então a gente faz aí 10 minutos de introdução, 40 minutos de apresentação e ao final a gente deve ter uns 10 minutos ali aproximadamente para perguntas e respostas, e que serão respondidas aqui ao longo desses minutos disponíveis. Eu às 10 horas pontualmente encerro a transmissão. Eventualmente, se eu não conseguir responder a todas as perguntas, a gente coloca essas perguntas respondidas como uma adição ao vídeo que vai ficar no ar a partir da semana que vem. Tá legal? Então, é isso aí. E agora vamos começar realmente a parte que realmente interessa, né? Que por enquanto foi a parte introdutória, e agora vamos falar realmente da aplicação industrial, peças para uso final. Como eu falei, como isso é uma série de episódios, talvez algum contexto, se você está chegando aqui e ainda não conhece muito bem a manufatura aditiva, recomendo que você veja os anteriores. Tá? Então, porque ali tem a parte introdutória, materiais, tecnologias, etc. Então a gente tem ali uma série de informações que já foram passadas, então eu já vou partir do pressuposto que vocês já tiveram essa introdução, já conhecem a manufatura aditiva, pelo menos nessa parte introdutória, para já entrar diretamente na aplicação de peças para uso final. Então, eu vou colocar alguns conceitos que são extremamente importantes para entender realmente essa parte de manufatura aditiva para peças de uso final. O primeiro deles é esse, que é o que é manufatura digital direta, que é a manufatura digital direta, ou DDM, Digital Manufacturing, que é a parte em inglês, etc. Então, o que é isso, né? É o conceito, é a ideia, é a proposição de que você consegue imprimir alguma coisa
já com a finalidade final. Então eu imprimo algo que eu já posso utilizar lá no equipamento, lá no carro, lá no avião, né? Não importa onde isso será utilizado, mas a gente consegue imprimir alguma coisa com a qualidade superficial, com a qualidade estrutural, com a qualidade dimensional, tal que ela já pode ser utilizada diretamente lá no seu equipamento, no seu eletrodoméstico e etc. Então, é esse o conceito de manufatura digital direta, ok? Imprimo alguma coisa que eu posso utilizar diretamente lá no meu equipamento ou alguma coisa nesse sentido. Alguns pontos que eu gosto de ressaltar, eu já devo ter falado isso provavelmente nas apresentações anteriores, e com certeza absoluta vocês vão ouvir isso nas próximas apresentações, e que para mim isso é quase um mantra, né? Que é a importância do arquivo 3D na manufatura aditiva. Muita gente, eu já vi muitos projetos não florirem, né? não seguirem em frente, porque não existe a preocupação das empresas em fazer com que o arquivo 3D seja o melhor arquivo 3D para a manufatura aditiva. A gente vai falar um pouco mais a respeito desse Design for Additive Manufacturing, etc., num episódio específico, né? Para vocês terem uma ideia, esse assunto ele é tão importante que a gente vai dedicar 1 hora do tempo de vocês, né? Para que a gente aprofunde bastante essa parte do Design for Additive Manufacturing ou projeto pensando em manufatura aditiva, mas ponham nesse momento, acho que uma coisa extremamente importante e, como eu disse, é quase que um mantra. Eu gosto de repetir que a repetição ela faz com que as pessoas, né, realmente se preocupem. Então, existe uma preocupação muito grande no arquivo 3D para a impressão. Como eu disse, eu já vi projetos não florirem, não irem para frente, justamente porque você tem um equipamento bacana, tem um equipamento que atende às suas necessidades, mas você não tem na entrada alguém gerando os arquivos tridimensionais para que a impressão aconteça. E aí tem uma série de outros aspectos, né? Não é só pensar na manufatura aditiva, mas quais são os ganhos que a manufatura aditiva pode te trazer, na verdade? Redução de peso, melhoria de performance, redução do tempo de manufatura. Então tem uma série de pontos, né, que a gente vai abordar lá no episódio de manufatura aditiva, mas eu já gostaria que vocês já começassem a se acostumar com esse conceito, tá? Que é a parte de otimização topológica, redução de peso, ESG, uma série de coisas importantes. Né? Esse é um dos exemplos, né, que a gente vai acabar falando lá na frente, no episódio, né, de Design for Additive Manufacturing, que é o projetar ou projetar pensando em manufatura aditiva, que esse caso, por exemplo, que a peça do lado esquerdo, ela foi projetada para manufatura convencional, e que vai ser, ela tem 8 componentes, etc., que foi pensado para manufatura convencional, usinagem, fundição, não importa qual o processo, injeção plástica, etc. E a peça do lado direito, ela é a mesma peça funcionalmente falando, né? Ela cobre exatamente a mesma função da peça da esquerda, porém, ela tem, ao invés de 8 componentes, um componente somente, e ela é 40% mais leve do que a peça do lado esquerdo e 20% mais resistente do que a peça do lado esquerdo. Então, vejam que é interessante. Tá, mas aonde eu uso isso? Cenas do próximo capítulo, né? A gente vai ver isso, eu não lembro exatamente se é setembro ou outubro, mas em algum momento ali a gente vai ter um episódio, acho que se não me engano novembro, um episódio específico para falar a respeito desse Design for Additive Manufacturing, e a gente vai aprofundar um pouco mais tudo isso. Legal, então, primeiro conceito, segundo conceito, né, o manufatura digital direta, a preocupação com os arquivos tridimensionais. E agora outro ponto que eu considero que é bastante importante também, que está muito direcionado ao assunto, né, ao assunto, é que peças que originalmente eram feitas em metal, hoje a gente está reprojetando, repensando essas mesmas peças para a parte plástica. Quem acompanha o mercado automotivo, tá dentro do mercado automotivo já há bastante tempo, né, já percebeu esse movimento aí nos últimos 20, 30 anos, e muitas peças que eram feitas de forma metálica, hoje são peças plásticas. Então, o plástico, com a melhoria da qualidade, com a engenharia química
focando pesadamente, né? Grandes empresas, a parte polimérica cresceu muito em funcionalidade. Então tínhamos plásticos de classe média, né? Assim, intermediários, com qualidade intermediária, e hoje nós temos polímeros de altíssima performance, 350 graus, com carga cerâmica, com materiais compostos. Então isso fez com que muitos dos projetos fossem repensados, e aquilo que era usinado originalmente passa a ser possivelmente ou injetado ou manufaturado com manufatura aditiva. A gente vai ver onde existem outros processos além da injeção plástica, mas que se transformou essa possibilidade viável. Então é interessante também. Então entendam um movimento de indústria, né? O automotivo já fez isso em grande parte das suas peças e continua fazendo. O aeroespacial também está seguindo na mesma linha. Bens de consumo, equipamentos, etc. vão acabar naturalmente seguindo nas próximas, talvez, sei lá, na próxima década, nas próximas décadas, ok? É um conceito bastante interessante, pensando em peças para uso final. Outro ponto importante que eu gostaria de colocar é um conceito também um pouco técnico, que é esse conceito de isotropia ou barra anisotropia. O que é esse isotropia? É uma característica que alguns materiais têm, característica de alguns materiais cujas propriedades se alteram ou se modificam dependendo da direção em que são medidas. Põe-se a isotropia, né, as propriedades dos materiais que se mantêm iguais em todas as direções. Então, a isotropia é, se eu tiver uma peça, independente se ela seja impressa, não interessa como seja o processo, mas que eu aplico uma força de compressão nela, por exemplo, e ela suporta muito bem, e eventualmente uma força de cisalhamento, e essa força ela já não é mais na mesma qualidade, isso é o que nós chamamos de anisotropia, quer dizer, você não tem a mesma propriedade mecânica na compressão e no cisalhamento. Um exemplo, né, se a gente for olhar, todos vocês devem estar dentro da casa de vocês, né, normalmente as vigas elas são feitas de concreto com uma alma de metal dentro. Então o concreto ele tem uma excelente resistência à compressão e não é tão bom ao cisalhamento, à torção, etc. E o ferro que está ali dentro faz essa função, né, de jogar. Então esse conceito de isotropia e anisotropia é um conceito físico, geral, e que deve ser aplicado e pensado na manufatura aditiva. Por que isso, Victor? Porque eventualmente peças podem mudar o comportamento físico dependendo do processo ao qual foram impressos e dependendo da geometria ou de como as forças serão aplicadas, ok? Então existem processos de manufatura aditiva que isso não faz sentido algum, tanto faz, porque você tem ali em qualquer posição a peça impressa com as mesmas propriedades, e eventualmente você vai ter alguns processos de manufatura aditiva que talvez você tenha isso como uma característica, como uma observação, como um ponto a ser observado, um ponto a ser cuidado, ok? Uma observação também, né, eu acho talvez, não sei se todo mundo já, mas lembrem, manufatura aditiva e impressão 3D são a mesma coisa, tá? Então quando eu falo manufatura aditiva ou impressão 3D, os dois se referem à mesma coisa. O termo manufatura aditiva é um termo mais técnico, né? Toda a documentação técnica, etc., é usado aí o termo manufatura aditiva, e o termo mais popular, mais dia a dia é a impressão 3D. Quando eu falo as duas coisas, elas são exatamente a mesma situação. E só para contextualizar, né, acho que todo mundo já ouviu falar do lance da indústria 4.0, indústria 4.0. Meu foco aqui não é falar do que é a indústria 4.0 e etc., mas é contextualizar vocês na seguinte situação. A indústria 4.0 ela tem 9 tecnologias habilitadoras dentro dela, tá? Várias, tem segurança da informação, realidade aumentada, Big Data, robôs, etc., uma série de tecnologias, e uma dessas tecnologias habilitadoras da indústria 4.0 é a manufatura aditiva. Um ponto que eu quero colocar como observação, né, inclusive como cuidado, né, até ponto para pensar. Tá, Vitor, mas é a manufatura aditiva de que forma? De que maneira? Hoje é exatamente os próximos slides, quando a gente fala de manufatura aditiva para peças de uso final, é aonde eu vejo como a manufatura aditiva que a indústria 4.0 está se referenciando. Tá? Não é
prototipagem? A prototipagem ela já existe há 40 anos. O que a gente está falando da manufatura aditiva é a manufatura aditiva para produzir itens como se fossem fabricados nos processos convencionais e que podem ser utilizados ali como um uso final. Então nós vamos falar da manufatura aditiva agora, realmente da forma que tem que ser pensada dentro do contexto da indústria 4.0 como uma das tecnologias habilitadoras, ok? Então esse é um contexto importante. E por que disso, né, Vitor? Ah, mas legal, mas por que a manufatura aditiva ela começa a entrar dentro, né, ela tem esse contexto, essa possibilidade. Então aí a gente começa a pensar num parâmetro, num contexto, né, num conceito importante, que é esse conceito de customização em massa. Pô, Vitor, mas o que é customização em massa? A gente está muito acostumado a pensar na produção em massa. O que é produção em massa? Eu vou fazer uma caneta qualquer, né, sem citar marcas, mas é a mesma caneta milhões de vezes por ano, milhares de vezes. Ou eu vou fazer um carro centenas ou milhares todo mês, né? Então, quando você tem isso, você tem aí o que nós chamamos de produção em massa, que é algo que você vai produzir e não tem muita possibilidade de escolha. O mundo está caminhando cada vez mais para customização em massa. Então, que é o quê? É você ter algo que seja seu, algo que seja único, algo que seja customizado pensando na sua necessidade. E aí os meios de produção convencionais começam a ser um problema para isso. Por que começam a ser um problema? Justamente porque a gente tem ali o valor, né, ao qual o custo, né, voltando, o custo, né, a diferença de custo e valor é diferente, por isso eu estou me corrigindo. Então o custo que você tem para produzir alguma coisa de maneira seriada é muito diferente do custo de você produzir alguma coisa única ou em baixa quantidade. Então o custo é uma preocupação muito grande. Tá, mas como é que você vai conseguir produzir em baixa quantidade a um custo interessante? Aí é onde entra a manufatura aditiva. E quando a gente começa a falar isso, a gente já tem hoje casos no nosso dia a dia onde a gente já tem que tomar alguns cuidados, né? Por exemplo, eu vou dar um caso que é o caso da Marco Polo. Eu posso nominar a Marco Polo, porque a Marco Polo é um dos casos que eu vou falar aqui nos slides, a gente tem documentado isso. Então a Marco Polo é uma empresa de ônibus. Ela produz o G8, que é o ônibus de série hoje de linha, de maneira seriada, em quantidades grandes, né? Não é altíssima quantidade, até pelo produto que eles vendem, mas uma quantidade bastante grande mensal, anual e etc. Só que existem algumas empresas que pedem para algumas empresas de ônibus, né? Algumas, Cometa, por exemplo, chega lá para Marco Polo e fala assim: olha, Marco Polo, é uma situação hipotética, tá? Um nome, eu acabei usando o nome Cometa, mas que me veio à cabeça. Então, chega lá, Cometa chega para Marco Polo e fala: Marco Polo, eu gostaria de fazer 10 ônibus com uma determinada característica que seja específica para atender uma determinada demanda. É um ônibus, por exemplo, para um time de futebol, por exemplo, né? É um ônibus único, né? Para a seleção brasileira. É um ônibus que tem características específicas e que a Marco Polo vai ter que produzir, né? De uma maneira 95% igual a todos os outros ônibus, mas aqueles 5% que são únicos, ela vai ter que produzir aquelas peças de maneira individual. E é onde entra a manufatura aditiva, dentro do contexto da indústria 4.0. Então, é isso que eu queria colocar. E existem outros mercados. Mercado automotivo, tem o mercado de joias, o mercado aeroespacial já faz isso há muito tempo. O mercado médico, né? Nós vamos falar lá no 7º episódio um pouquinho a respeito da parte médica, mas a impressão 3D de próteses, órteses, ou eventualmente a substituição de um fêmur ou uma cranioplastia é único. O Vitor é único no planeta Terra em questão de corpo, né? de estrutura óssea, etc. Então é a parte realmente da parte de customização em massa. Então é isso, hoje já existe isso de uma maneira muito profunda. Eu vou passar por outras aplicações específicas além da parte de consumo, mas segue o mesmo contexto, né? Poxa, eu tenho que produzir 1, 2, 3 peças. Pode ser para colocar lá no ônibus, pode ser para colocar lá no equipamento, pode ser para substituir uma peça no equipamento que eu tenho parado, pode ser uma série de outras situações. Então, nós vamos falar um pouco a respeito disso, dessa produção, a produção de uma peça, a produção de 2 peças, de pequenos lotes de peças.
Legal. Tomar uma água aqui, aproveitei do slide, tomar uma aguinha. Legal. Então, uma das coisas interessantes da manufatura aditiva, né, para a produção de peças de uso final, que é a produção de pequenos lotes, baixa quantidade. Existem muitos casos no mercado, eu vou dar um exemplo que eu enfrentei, né? Quando você pega, por exemplo, um determinado fornecedor de um determinado produto, que você não é um produto, por exemplo, de linha ou de série. Por exemplo, acontece muito no mercado de equipamentos industriais, muito no mercado de equipamentos para capacitação, quando são coisas mais específicas. Como é que eu faço para operar um determinado equipamento? Como é que eu faço para operar um determinado barco? Algo muito específico também. Eu vou dar um exemplo, né? No caso a Iveco / CNH. Então eles têm equipamentos, por exemplo, para a área agrícola, que a quantidade não é tão grande assim, né? Algumas colheitadeiras, alguns equipamentos que eles produzem em baixa quantidade. São equipamentos enormes, equipamentos que têm uma função extremamente complexa, mas em baixíssima quantidade. Eles produzem 2, 3 por mês, né? Eu fui num cliente um tempo atrás, ele falou: Vitor, nós estamos comemorando a marca de 10 mil produtos, né? 10 mil, eu não vou falar o nome, né? Mas 10 mil produtos. Poxa, que legal, cara, vocês produziram 10 mil ano passado? Não, nós produzimos 10 mil nos últimos 20 anos. Quer dizer, então a produção de determinados itens, mesmo em indústrias de grande dimensão, são pequenas, né? Você tem, por exemplo, muitos dessas OEMs, dessas montadoras, produzem, por exemplo, veículos especiais. É um veículo que tem uma aplicação específica, que vai, por exemplo, entrar numa mina de sal para pegar, tirar, colocar e tirar pessoas de dentro dessa mina, por exemplo. Então você tem equipamentos específicos, únicos, e que isso faz muito sentido. Então você vai produzir hoje, você tem que criar uma ferramenta. Para você criar uma ferramenta de injeção plástica, ela tem um custo elevado. Esse custo elevado, se você vai produzir 100 peças, por exemplo, como é que você vai diluir 100 peças de plástico produzidas num molde que custa 50, 60, 100 mil reais, depende da complexidade, para repassar isso para o seu cliente final? Então, aonde começa a fazer sentido? Tem o pessoal de conectores, a turma de chicotes elétricos nas montadoras. Então a gente começa a ter indústrias que começam a fazer um grande sentido. Por quê? Porque a montadora bate lá na porta de uma empresa que faz chicote, por exemplo. Aí chega lá e fala: tá, mas você vai produzir 100 carros? Cara, eu não quero isso, é muito caro para mim criar toda uma estrutura de ferramentais, etc, para produzir 100. Aonde entra a manufatura aditiva? Aonde começa a fazer sentido você produzir essas peças plásticas para essas 100 chicotes, para que isso seja fornecido para a montadora. Então, enxerguem o dia a dia de vocês, enxerguem o processo de vocês, enxerguem aí no futuro, né, o dia que vocês forem para a indústria, né, muitos de vocês provavelmente ainda não estão no dia a dia da indústria, mas comece a enxergar isso de uma maneira: tá, eu produzo baixa quantidade, será que eu não posso substituir isso por manufatura aditiva, ao invés de ferramental? Então, é uma pergunta a ser feita praticamente a todo momento, né? Um mercado, mesmo dentro da indústria, né, mesmo que não seja 100 peças, 100 para produzir, 100 chicotes para produzir, esse é um mercado que a gente também tem atuado bastante, que é o mercado de reposição, né? Aquela história de um determinado veículo, uma determinada moto, de um determinado produto, um eletrodoméstico, que você produziu, ele está no mercado há 10 anos, né? Hoje o meu refrigerador, por exemplo, ele está na minha casa há 11 anos. Então, se ele já não é mais produzido pela indústria, pela empresa que produziu isso lá inicialmente, provavelmente hoje eu já não tenho mais peças de reposição. Então, esse mercado de reposição é um mercado interessante. Lógico, tem que ser calculado, depende do produto, depende de uma série de fatores. Vamos falar isso daqui a pouquinho mais, né, a respeito, aprofundar um pouco mais. Mas é interessante que é um mercado em franca expansão. Então, usar a manufatura aditiva quando você tem demandas e necessidades para produzir peças de reposição, mesmo que você seja um tier 1, 2 e 3.
Então é uma empresa Tier 1, que emprega para a montadora, ou a própria montadora, em alguns casos, que precisa eventualmente dessa peça de um caminhão, de um trator, de um carro, que está há 20 anos já no mercado. Quer dizer, você produzir isso de uma maneira única, né? E aí a peça, né, baixos lotes. Então, se você tem essa assistência técnica, algumas empresas chamam de assistência técnica, algumas de mercado de reposição, é uma das aplicações muito interessantes e que você pode pensar como manufatura aditiva pode resolver ou sanar ou te ajudar nesse processo de peça de reposição. Outra que a gente vem crescendo muito também, quando a gente fala de unicidade, né, de uma peça somente ou de baixa quantidade, é quando a gente fala de manutenção. A gente vai falar, nós temos um episódio específico para falar de estoque digital, estoque virtual, peças para manutenção. O que eu estou colocando aqui é uma aplicação, né, que não deixa de ser uma aplicação também em pequenos lotes, mas a gente tem tanta importância a esse tema que a gente dedicou uma hora, né, do tempo de vocês também, para falar a respeito desse assunto específico. Tá? Então quando você tem um equipamento na sua indústria, que por algum motivo ele parou de funcionar e você consegue substituir uma peça desse equipamento por uma peça impressa para que o equipamento volte a funcionar, eventualmente de maneira definitiva e eventualmente de maneira provisória, um ajuste técnico temporário, né? Você ajusta, foi o caso, um dos casos emblemáticos que nós temos aqui, nós vamos falar mais dele lá no episódio, lá na frente, que é o caso de uma ventoinha. Uma ventoinha parou uma linha, ia parar uma linha por 2 dias inteiros, e a impressão rápida dessa ventoinha para sanar esse problema temporariamente fez com que a linha voltasse a funcionar até que o motor chegasse. Então, isso, olhar também com esse viés, né, de olhar e falar, poxa, legal, o que eu posso fazer para rapidamente resolver esse problema? E é uma das aplicações que vem crescendo cada vez mais. A gente participou agora aí na Petrobras há um mês mais ou menos, e muito se falou dessa parte de manutenção de peças, né, de impressão 3D para o contexto de manutenção, para fazer com que essas impressoras voltem a funcionar, esses equipamentos voltem a funcionar. Então, legal. E reforçando, temos um episódio específico para tratar desse assunto aí num dos próximos, dentro dos próximos episódios. Também outro interessantíssimo, né, que é dispositivos de apoio para manufatura, dispositivos, berços, braços de robô. Então, a gente tem também a possibilidade, e também temos uma hora inteira para falar desse assunto, para imprimir braços de robô. Por exemplo, quando a gente está falando de robôs colaborativos, que o payload desse cara é pequeno, e quanto menos peso você tiver no dispositivo, né, na pinça, né, na ponta do robô, quanto menor o peso, maior a aplicabilidade desse robô colaborativo dentro da indústria. A parte de ergonomia também, né, com essa redução de peso, etc. Então, também a gente está falando de imprimir peças para que a gente coloque no robô e esse robô trabalhe normalmente durante meses, anos e etc. A mesma coisa dispositivos de montagem que você tem ali, que são manipulados por seres humanos, que você reduz o peso, diminui lesão por esforço repetitivo, e que você vai imprimir alguma coisa com a qualidade, com a resistência mecânica, tal que você possa usar no chão de fábrica, porque aquilo vai cair, aquilo vai ser manipulado, aquilo vai ser batido e etc. E você consegue essa qualidade dentro da melhor forma possível. Outro ramo que a gente já falou também no episódio da semana passada, mas que eu gostaria de colocar aqui, que é a parte de prototipagem funcional também. Então, a gente vê muitas indústrias que têm ali equipamentos industriais, equipamentos, máquinas, etc., que fazem o seguinte, elas conseguem imprimir peças já com a qualidade mecânica tal que você possa testar um conceito, analisar. Depois você transfere aquilo e muda aquilo para metal, não é um problema. Mas a gente já consegue prototipar funcionalmente muitas coisas, né? As hélices ali de um drone, por exemplo, de um drone. Então você quer testar eventualmente o ruído, uma redução de ruído, ou eventualmente a melhoria de uma performance, qualidade. Então você checa a forma, faz esses testes funcionais, imprime as 4 hélices ali,
Terminou, beleza, eu entro num processo de produção seriada, que pode ser através de manufatura aditiva também, mas pode ser através da manufatura convencional, um pedal, um conector. Então é isso, é você ter a qualidade suficiente para você fazer um teste funcional daquilo que você está idealizando. E que pode ser ou não manufaturado depois com a manufatura aditiva ou com a manufatura convencional. Então é outro ponto de extrema importância. Legal. O que nós vamos falar agora? Nós vamos falar um pouquinho a respeito de começar a entender, tá, mas eu tenho várias tecnologias de manufatura aditiva, eu tenho vários materiais de manufatura aditiva possíveis. Como é que eu faço para começar a afunilar, né? Quem viu lá o meu primeiro episódio deve lembrar, ou se não lembra, só estou a gente dando revivendo aí o conceito, né? Que é importante. Qual a melhor tecnologia de manufatura aditiva? Depende daquilo que você quer fazer. Então, existem várias tecnologias de manufatura aditiva, vários fornecedores de manufatura aditiva, vários materiais de manufatura aditiva, e cada um vai te entregar alguma coisa diferente. Qual é a melhor? Depende, né? Depende do que você quer, depende do que você precisa, depende da aplicação final para manufatura aditiva. E aí a gente vai falar um pouquinho agora de parâmetros de escolha, né? O que a gente tem que prestar atenção para escolher a melhor tecnologia e o melhor material, pensando em peças de uso final. Então, volto também no conceito, que eu tenho até uma apresentação que eu fiz, que é como começar com a manufatura aditiva, que os 3 P's são importantes, né? Que são processos, pessoas e produtos. Na verdade, o que nós vamos falar aqui nessa apresentação é puramente na parte de produto, tá? Eu não estou muito preocupado com as pessoas, nem com a parte de processos. Mas a gente vai falar como escolher o melhor produto, né? Como escolher a melhor impressora, como escolher a melhor tecnologia de manufatura aditiva para atender a demanda de peças para uso final, ok? Então, o que a gente vai olhar. Então, alguns parâmetros que a gente tem que se preocupar, né? Não somente esses parâmetros, tá? Eu acho que existem muitos outros parâmetros aqui envolvidos, mas como a gente está aqui numa apresentação, né? Num webinar, de uma maneira com contexto menos industrial, menos lá no dia a dia, mas para mostrar a ideia, eu acabei restringindo aí algumas possibilidades. Então, algumas coisas que a gente se preocupa quando você vai produzir alguma coisa. Primeiro, o custo. Quanto custa? Quanto eu tenho qual é o valor final que a minha peça tem que ter para que ela seja vendável, né? Eu não sei se essa palavra realmente existe, mas existe sim, né? Que ela tenha um custo que o meu cliente final queira pagar. Então, legal, eu posso fazer um tênis, uma caneta. Eu vou cobrar essa caneta quanto? R$1, R$100 ou R$1.000? O quanto o meu cliente está disposto. Então, custo é importante. Qualidade dimensional, né? E aí a gente está falando não só dimensional, mas de forma e posição também. Paralelismo, concentricidade, etc., né? Além do dimensional, tolerância de 1/10, 2/10, 5/10. Então, também é uma preocupação. O quão apertada a tolerância é do meu produto final. Então, é outro ponto importante. Outra coisa, a parte de repetibilidade do processo, né? Repetitividade, né? Eu falo repetibilidade, né? Outro dia eu fui a repetitividade do processo, mas eu tenho que acertar esse slide, agora que eu olhei. Então, o quanto eu consigo imprimir a primeira peça igual à segunda, igual à terceira, igual à quarta, igual à quinta, né? Então, a repetitividade do meu processo é um parâmetro extremamente importante. A velocidade de impressão, quanto tempo eu demoro? Demoro 20 horas para imprimir alguma coisa. Não, 20 horas é muita coisa, né? É muito tempo. Não, eu tenho que imprimir em 1 hora para fazer sentido, ou imprimir 100 em 2 horas. Então, também o quanto isso, né? O tempo. Outro ponto importante é estrutural. Tá, eu tenho, mas eu tenho isotropia, não tenho isotropia, lembra do conceito que eu coloquei ali atrás? Tá, mas se eu imprimir isso com um determinado processo, eu tenho anisotropia, eu não consigo
garantir a qualidade em todas as direções. Então entender um pouco mais profundamente essa resistência mecânica. Tá, mas o material não pode ser um PLA, um ABS, um material médio. Tem que ser um material de alta performance. Tem que ser um Ultem, tem que ser um material com base cerâmica, tem que ser um nylon com fibra de carbono. Então também essa parte importa. E a parte de processos também, né? Quer dizer, tá, eu tenho um equipamento enorme, mas eu estou no 20º andar de um prédio. Não chega lá, né? Não cabe, não me atende. Então, alguns parâmetros, ainda aqui tem muitos outros, pós-processo, fornecedor de material, fornecedor de equipamento, quanto você tem de utilização ou quanto tempo a máquina pode ficar parada no caso de uma manutenção. Você tem o custo do equipamento, tem vários parâmetros que você tem que levar em consideração. Eu coloquei alguns aqui para poder ilustrar, para usar como um exemplo. Eu vou dar agora, vou trazer para dentro dos processos mais comuns, e aí vai da turma que já tem um pouco mais de experiência, quando eu digo mais experiência, que já usou a manufatura aditiva, ou pelo menos que já viu lá nosso primeiro webinar, né, nosso primeiro episódio, que é falar um pouquinho mais tecnicamente a respeito dos processos. Então, por exemplo, um processo extremamente comum, que é o processo de filamento, né, que nós chamamos de FFF. Eu vou dar um exemplo, a LWT tem a Ultimaker dentro do seu portfólio, que é um equipamento interessante, nós chamamos de equipamento do tipo desktop, mas que ele tem ali algumas limitações e depende um pouco daquilo que você quer como resultado. Então, ele é um equipamento, pelo processo do qual ele faz, é um processo relativamente lento, né? Então o processo FDM, né, até tem ali o caranguejo, né, o caramujo ali, tá, né, eu falei caranguejo, perdão, o caramujo, que é mais lento ali, né, a parte mais, ele é um pouco devagar, é um processo devagar. Ele é um processo barato, né? Um filamento hoje dessa tecnologia é relativamente barato, você consegue encontrar filamentos de boa performance, boa qualidade no mercado a um custo interessante, então é legal. Ele tem ali uma gama de materiais bastante grande, né? Ele tem uma possibilidade de você utilizar bastante material, só que ele tem duas características que aí começam a gente tem algumas possibilidades que acabam reduzindo um pouco a aplicabilidade disso como peça de uso final. Então, a qualidade superficial dele não é tão boa. Então, você tem processos hoje que tem qualidade superficial melhor do que o FFF ou o FDM. Vou falar do FDM daqui a pouco também. Ele tem a característica de isotropia, anisotropia. Então, ele é anisotrópico. Você não consegue ter as mesmas propriedades mecânicas em todas as direções. Então, como ele é feito em camadas sucessivas, né, ele tem essa característica. Então, é um processo, é uma escolha. Ele tem a parte, talvez, a tolerância um pouquinho reduzida. Então, também tem que tomar um pouco de cuidado, dependendo do seu produto final. Então, ele talvez não atenda a essa característica. Então, legal, tem as suas qualidades e tem as suas características, né? Eu não vou dizer nem qualidades e nem problemas, porque são características, equipamento barato, material barato e que consegue entregar alguma coisa legal, interessante para o produto final, como produto final, mas tem as suas limitações, legal? Um outro processo, por exemplo, é o FDM, né? A Stratasys, e a gente está falando, é o mesmo processo, né, que é filamento, mas nós chamamos de FDM porque tem uma série de parâmetros ali um pouquinho relacionados e que acabam dando, por exemplo, qualidades ao processo de filamento que a Ultimaker, que um processo desktop eventualmente não consiga entregar. Por exemplo, com a parte dimensional. Então ele tem uma repetitividade muito boa. Então eu posso garantir que a peça 1 é igual, a peça 2 é igual, a peça 3 é igual, a peça 4, ou está num range muito próximo, né, dimensional e qualidade mecânica, etc. Também é um processo lento, né, não é diferente do desktop, também é um processo de filamento. Talvez seja um pouco mais rápido do que uma impressora desktop, mas também é um processo lento, não é um processo de boa produtividade. Também tem um custo baixo, né, não tão baixo quanto o desktop, os materiais têm algumas características, né, então também é um custo baixo, relativamente baixo. Também tem a característica de isotropia e anisotropia, então também é um processo anisotrópico, que
também igual ao anterior. Então você tem aqui um upgrade, você tem uma performance, qualitativa, né? Você tem uma melhoria na qualidade com relação à parte dimensional, que aí você ganha muito mais do que isso, você é um pouco melhor a performance e você também te entrega ali uma autonomia, né? O processo ele é mais autônomo, muito mais fácil de você manobrar. Então, legal, é um tipo de equipamento, também filamento, e também pode ser uma excelente escolha dentro dos processos de vocês. Aí eu vou falar a respeito de processos que são mais específicos, tá? A gente também tem isso nas anteriores, mas é um processo SAF, já falou a respeito disso no episódio 1, a respeito da tecnologia em si, então eu não vou me preocupar muito com a tecnologia, mas é uma tecnologia de pó, né? É uma tecnologia SAF, luz, etc. Então ela tem algumas propriedades também interessantes, o custo baixo, só que ela te dá uma velocidade muito grande de produção. Então você consegue produzir peças a uma velocidade muito maior do que o FDM. Então é a característica, né? Você tem materiais interessantes, você tem a isotropia, diferente dos processos anteriores que eu falei, você não tem que eram anisotrópicos, eles, no caso específico do pó, ele é isotrópico, então independente da posição que a peça foi impressa, não faz diferença alguma, chegando muito perto da qualidade de uma peça injetada, e também dimensionalmente ela é muito boa. Então, legal, é um outro processo, outro custo de equipamento, mas te dá uma velocidade, uma performance muito maior. A mesma coisa para resina, né? Também a gente também tem ali a parte de resinas, que é interessante, por exemplo, que vai trazer mais ou menos o mesmo range, né? Você tem uma excelente qualidade dimensional, você tem uma excelente relação custo-benefício, performance muito grande e a parte isotropia também incorporada. Tá, Vitor, mais legal, mas por que eles são baratos? Eles vão te dar uma performance maior, vão te entregar mais produtos, mas o custo do equipamento, eventualmente, de aquisição, talvez seja um pouquinho maior que um FDM. Então, tem que analisar. E qual deles é o melhor? Depende da sua aplicação, depende do seu bolso, depende do que você precisa. Legal? E aí eu faço um exemplo, né? A gente já está caminhando aí já para os finalmente, e aí eu faço um exemplo de custo, né? Que é importante. Eu errei lá na diferença de custo e valor, né? Então aí a gente tem uma ideia de custo que nem toda peça ela é boa para ser impressa. Então eu nem sempre consigo imprimir uma peça a um custo interessante. Então eventualmente vai ter peças que não cabem e eu preciso analisar isso de uma maneira um pouquinho mais profunda. Vocês devem estar vendo aí minha tela, então é uma peça bem pequena, ela tem uma 13,9 milímetros por 3,9, né? Então o volume um cubo, né? Cubado aí, só para vocês terem uma ideia. Então é uma peça bastante pequena, com uma complexidade muito grande. Então só para vocês terem uma ideia, eu imprimir a peça ou usar uma ferramenta e injetar esta peça, ela praticamente tem o custo menor, assim, praticamente não, ela praticamente você não encontra o break-even. O que é o break-even? É um ponto onde o custo do injetado se iguala ao custo do impresso. Então, só para vocês terem uma ideia, essa peça especificamente, ela vai ser lá nas 500 mil peças que o custo se iguala. Então, esse estudo, essa análise de custos, ela é bastante interessante e bastante eficiente. Isso é uma das coisas que a LWT faz de uma maneira muito interessante quando a gente está no processo de venda do equipamento, né? Tá, legal, vamos pegar 3, 4, 10 exemplos e simular para ver se vale a pena ou não vale a pena esse processo. Para que você saiba, né, você como cliente, como proprietário do equipamento, saiba como calcular isso para todos os seus itens, para sempre que precisar. Isso é um ponto importante. Então esse é um exemplo, por exemplo, que faz sentido, desde que você produza menos de 500 mil peças, né, durante a vida inteira, vale a pena você imprimir essa peça ao invés de injetá-la. Essa peça também, mesmo exemplo, mesmo estudo, mas o break-even foi 50 mil peças. Você vê que é uma peça um pouquinho maior, não tão maior, mas um pouco maior, e com uma complexidade também um pouco diferente. Não. Então, se você vai produzir menos de 50 mil peças, ok, vale mais a pena. E eu não estou questionando aqui o tempo, tá? Porque outro ponto que é importante que a gente tem que levar em consideração é quanto tempo demora para eu ter a peça final na minha mão,
comparando um processo tradicional de injeção plástica e um processo de manufatura aditiva. Injeção plástica, eu tenho que fazer o molde, eu tenho que fazer tryout de molde, eu tenho que colocar esse molde para injetar, depois esse molde no estoque, depois de um ano ele está todo enferrujado, é isso. Manufatura aditiva pego o arquivo 3D, mando para a impressora e acabou. Então, o processo também tem que ser levado em consideração, o tempo que você tem entre Então, às vezes vale a pena o primeiro lote, o segundo lote, ser feito através de manufatura aditiva e a partir do quarto, quinto, sexto lote você entrar num processo de produção. Você encurta o processo de entrega do seu produto, eventualmente usando a manufatura aditiva de maneira inicial e depois entrando num processo convencional de injeção plástica, ok? Mas é outro ponto importante. Legal? E aí uma terceira peça que não vale a pena, entendeu? Peças para você ter uma ideia, o break-even 250 peças. Então, eu coloquei 3 peças diferentes, né? Uma peça que dá para produzir 500 mil, perfeito. Outra que dá para uma produção de 50 mil, intermediária. E uma que no máximo 250 peças. A hora que eu for para 251, já vale mais a pena ter a ferramenta criada. Levando em consideração, a ferramenta não deve, né? Ela demora um tempo. Então, quando você precisa eventualmente de uma peça de uma maneira muito rápida, a manufatura aditiva também pode ser um processo independente do custo. Tá? Então esse é um ponto importante. Às vezes você não está preocupado com o custo de produção das primeiras 100 peças. Você está preocupado que você tem que colocar essas 100 peças lá no protótipo para ele começar a funcionar. Depois eu vou me preocupar com o custo. Então esse é um ponto importante. Beleza? Então basicamente eu acho que isso. Esse é um exemplo da manutenção. Eu não vou nem entrar nele profundamente, né? Só para colocar, que eu já falei ele, mas a gente vai falar a respeito dele de uma maneira mais profunda, né? Um pouco mais ali na frente. E aí a gente caminha para o encerramento. De novo, qual a melhor tecnologia para manufatura aditiva de peças para uso final? Não importa. Depende do que você precisa e esse é um segundo mantra, né? Meu primeiro mantra é: se preocupe com o arquivo tridimensional, que eu já falei lá no começo. O 3D é extremamente importante. Segundo mantra, né? Outro mantra importante: não importa, não existe o melhor processo, não existe o melhor material, existe aquele que melhor se adequa às suas necessidades. Então esse é outro ponto que eu considero de extrema importância. Beleza? Eu daria como sugestão para que vocês olhassem depois, né, no nosso canal no YouTube. Nosso canal é LWT Sistemas, o canal do YouTube, tem esse vídeo disponível lá, que é um vídeo da Marco Polo. Então eu recomendaria que vocês quiserem aprofundar. Não é o Vitor falando, é a Marco Polo falando, o Thiago falando na apresentação. Então ele é bem interessante, é bem ilustrativo, bem elucidativo. Ele mostra como a Marco Polo está usando a manufatura aditiva dentro dos seus processos de maneira industrial, né? Então é importante. A Natura também, alguns vídeos que a gente teve aí no passado, alguns exemplos que nós tivemos no passado. E o mais novo, né, que a gente tem aí, que é a parte da Suzano, papel e celulose. Eles falaram agora aí no nosso 9º congresso, também bastante interessante. Ele está focado aí na parte de digitalização de estoques, que é muito legal, bem focado, né? E eu também recomendaria que vocês vissem esses vídeos, que são vídeos interessantes, falando um pouco mais do uso prático, né? Do uso do dia a dia, de ganhos, etc., que essa turma aí tem para dizer. Beleza? Encerrando, né, um pouquinho aí das nossas mídias sociais, nos acompanhem, LinkedIn, a gente gera muita informação, então interessante, nosso site, né, eu já mostrei aí ali o site onde esses vídeos estarão disponíveis, né, então interessante, mas tem o canal no YouTube com muito webinar, muita informação que a gente já gerou no passado e etc. Então usem à vontade, consumam, né, eu acho que é interessante. E agora eu vou para a parte de perguntas, antes do encerramento. Então vou mudar aqui agora, provavelmente, a minha parte de vídeo e de perguntas. E eu vou abrir aqui o chat. Então façam suas perguntas no chat, a gente está aqui disponível para isso. Beleza. Bom, o chat está aberto, fiquem à vontade, né? Eu já dei o bom dia ao César logo no começo da apresentação. O Marcial, desculpa, o nome é, né, eu não sei se é bom dia também, então bem-vindo ou bem-vinda, obrigado, bom dia também, então legal, fiquem à vontade para perguntas, né, caso ninguém as tenha,
a gente caminha aí pro encerramento. Então fique à vontade. Lembrando, né, eu acho que eu falei isso no começo lá da apresentação, vocês têm esse vídeo, né, isso que a gente acabou de apresentar, estará disponível em breve, aí nos próximos dias, provavelmente no começo da semana que vem, vai estar disponível no site, na página do evento, então esse é um ponto importante. O segundo, vocês não precisam se inscrever para os próximos episódios. Os próximos eventos vocês vão receber já o link já para participação, né? Então fiquem tranquilos. Bom, a pergunta, bom dia, obrigado pelos senhores, mas obrigado pela educação. Os senhores realizam algum tipo de ensaio destrutivo, não destrutivo em peças que estão sendo produzidas por manufatura aditiva? Boa pergunta, Cláudio. O nome está pequenininho e eu tenho a lente, eu uso bifocal, então tem que fazer aqui me aproximar. Cláudio, a LWT não faz esse tipo de análise. Existem hoje no mercado empresas que fazem sim, né? A LWT ela não é hoje uma prestadora de serviços. Por que a gente não faz a prestação de serviços na área de manufatura aditiva? Eu sempre coloquei, eu sempre pensei, eu não posso competir com os meus clientes. Então hoje eu tenho clientes que têm hoje que fazem isso como prestação de serviço, e se você precisar de algum contato, de alguém, procura a LWT, a gente pode te indicar, legal? Mas existe sim empresas que têm essa parte, tanto destrutivos como não destrutivos, tá? A gente consegue apoiar, ajudar, te indicar, né, para que você possa aí ter a melhor prestação de serviço possível para isso, tá bom? Então, espero ter respondido a sua pergunta. Se caso você tem alguma observação, alguma pergunta, por favor, fique à vontade aí para colocar ela aqui. Obrigado, Alexandre, obrigado, Deise, também, importante, obrigado aí pelo feedback. A gente fica falando aqui, eu acho que esse é um problema dos webinars, né? Eu não consigo ver o rostinho de vocês para saber se eu estou indo no caminho certo ou não. Mas eu vou dar um segredo. Eu fico olhando a quantidade de participantes. Eu fico muito feliz quando a quantidade de participantes permanece igual ao longo da hora, porque eu sei que ninguém está saindo, né? Me deixa muito triste se o número começasse a cair. Então eu entendo que se o número pelo menos permaneceu estável aí ao longo dessa 1 hora. Então obrigado novamente. Bom, eu estou caminhando para o fim. Obrigado, Zé Eduardo. Eu estou caminhando aqui para o fim, né? Tem mais uma última pergunta, a gente vai rapidinho aqui. O César, acho que dá tempo de responder, tem mais 1 minuto. Como podemos fazer uma análise de viabilidade técnica e principalmente financeira para convencer um cliente quanto à escolha da tecnologia a ser empregada? Cara, isso é uma pergunta muito bem feita e eu diria o seguinte, é uma expertise que se adquire ao longo do tempo. É um processo, não é simples, né? É um processo que você precisa ter um pouco de cuidado para fazer, mas vai da experiência da empresa, da pessoa que vai fazer esse processo, né? A gente percebe que não é algo que você aprende facilmente, mas também não é um rocket science, não é uma ciência incrivelmente complexa de aprender. Se precisa ter aí cuidados, né? Eu acho que é um processo e a condução vai da experiência de quem está fazendo isso. Eu falei alguns parâmetros, mas como fazê-lo? Puxa, a gente treina pessoas aqui internamente por anos aqui na LWT. Eu tenho 11 anos de experiência com manufatura aditiva e aprendo alguma coisa nova todo dia. Então, é um processo, César. Beleza? Bom, gente, obrigado, né? Vou encerrando aqui, vou caminhar para o encerramento. Deu aí a 10 horas, eu até peço desculpas de ter atrasado 1 minuto, 2 minutos, né? Na verdade, vou atrasar 2 minutos. Então, mas de qualquer forma, obrigado aí novamente pela presença, pela disponibilidade de vocês. Esse material vai estar disponível em breve. Multipliquem, usem à vontade, e se precisarem de qualquer apoio, qualquer ajuda, o time da LWT está aqui para ajudar, apoiar vocês para o que vocês precisarem, tá bom? Novamente, obrigado, uma excelente semana, espero vocês agora em setembro, né? Que vai ser o nosso próximo webinar, então já reservem aí na sua agenda, já deixem aí na sua agenda, em setembro a gente está aqui de novo com o próximo episódio do nosso webinar, tá bom? Gente, obrigado, excelente semana.